As diferentes situações que as pessoas enfrentam na vida, como momentos de facilidade e dificuldades, não são novidade, e já foram vivenciadas por gerações e gerações, desde o início dos tempos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 137. Situações semelhantes à sua já acontecerão antes de você. Portanto, uma pessoa que enfrenta uma situação específica nunca deve acreditar que está vivenciando algo incomum e, portanto, injusto, visto que muitas pessoas enfrentaram o mesmo problema ou algo semelhante antes dela. Lembrar-se desse fato a encorajará a adotar a paciência em tempos difíceis. Paciência envolve evitar reclamar com a própria fala ou ações e permanecer firme na obediência a Allah, o Exaltado, acreditando que Ele só escolhe o que é melhor para ela, mesmo que isso não seja óbvio para ela. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você, e talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Allah sabe, enquanto você não sabe. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 137. Situações semelhantes à sua já acontecerão antes de você. Isso também indica que o teste da vida neste mundo sempre foi o mesmo ao longo do tempo. Este teste envolve se alguém usa ou não as bênçãos que recebeu corretamente para alcançar paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Aquele que criou a morte e a vida para vos testar. Quanto a qual de você melhor é ameaçado? Aquele que passar neste teste, alcançará paz de espírito por meio da obtenção de um estado mental e físico equilibrado, e por posicionar corretamente tudo e todos em sua vida, enquanto se prepara adequadamente para sua responsabilidade no dia do juízo. Portanto, a pessoa deve aceitar e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos para seu próprio bem, mesmo que isso contradiga seus desejos. Deve comportar-se como um paciente sábio que aceita e age de acordo com os conselhos médicos de seu médico, sabendo que é o melhor para si, mesmo que lhe sejam prescritos medicamentos amargos e uma dieta rigorosa. Da mesma forma que este paciente sábio alcançará boa saúde mental e física, o mesmo acontecerá com a pessoa que aceita e age de acordo com os ensinamentos islâmicos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, certamente o faremos viver uma vida virtuosa, e lhe ache daremos a recompensa, na outra vida conforme o melhor das suas práticas. Isso ocorre porque o único que possui o conhecimento necessário para garantir que uma pessoa alcance um estado mental e físico equilibrado e posicione corretamente tudo e todos em sua vida é Allah, o Exaltado. O conhecimento dos estados mentais e físicos dos humanos possuído pela sociedade nunca será suficiente para alcançar esse resultado, apesar de todas as pesquisas realizadas, pois eles não podem resolver todos os problemas que uma pessoa pode enfrentar em sua vida. Seus conselhos não podem fazer com que alguém evite todos os tipos de estresse mental e físico, nem podem seus conselhos fazer com que alguém posicione corretamente tudo e todos em sua vida, devido ao conhecimento limitado, experiência, previsão e preconceitos. Allah, o Exaltado, sozinho possui esse conhecimento, e o concedeu à humanidade na forma do Alcorão Sagrado e das tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essa verdade é óbvia quando se observa aqueles que usam as bênçãos que lhes foram concedidas de acordo com os ensinamentos islâmicos e aqueles que não o fazem. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 137. E prossigam por toda a terra e observem qual foi o fim daqueles que negarão. Embora na maioria dos casos, os pacientes não compreendam a ciência por trás dos medicamentos prescritos e, portanto, confiem cegamente em seus médicos, Allah, o Exaltado, convida as pessoas a refletirem sobre os ensinamentos do Islã para que possam apreciar seus efeitos positivos em suas vidas. Ele não espera que as pessoas confiem cegamente nos ensinamentos do Islã. Em vez disso, deseja que reconheçam sua veracidade a partir de suas provas claras.
Mas isso exige que a pessoa adote uma mente imparcial e aberta ao se aproximar dos ensinamentos do Islã. Capítulo 12, Yusuf, versículo 108. Dice: Este é o meu caminho, convido a Alá com discernimento e aqueles que me seguem. Além disso, como Alá, o Altíssimo, controla sozinho o coração espiritual das pessoas, a morada da paz de espírito, ele sozinho decide quem a obtém e quem não a obtém. Capítulo 53, An-Najm, versículo 43. É ele quem faz alguém rir e chorar. E é evidente que Alá, o Altíssimo, só dará paz de espírito àqueles que usarem corretamente as bênçãos que ele lhes concedeu. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 137. E prossigam por toda a terra e observem qual foi o fim daqueles que negarão. Isso também indica a importância de evitar uma atitude egocêntrica, na qual a pessoa só pensa na própria vida e, principalmente, nos próprios problemas. Quem se comporta dessa maneira, deixará de aproveitar as lições encontradas na história geral, em sua própria história pessoal e na condição das pessoas ao seu redor. Aprender com essas coisas é uma das maneiras mais poderosas de melhorar seu comportamento e evitar que a história se repita, alcançando paz de espírito. Por exemplo, quem observa os ricos e famosos abusando das bênçãos que lhes foram concedidas e como resultado, são atormentados por estresse, transtornos mentais, dependência química e tendências suicidas, mesmo desfrutando dos luxos deste mundo, ensinará o observador a não seguir seus passos abusando das bênçãos que lhes foram concedidas, e se convencerá de que a paz de espírito não reside em possuir muitas coisas mundanas. Ou quando uma pessoa observa uma pessoa doente, isso deve incentivá-la a demonstrar gratidão por sua própria saúde, e a usá-la corretamente antes que também a perca. Portanto, o Islã incentiva os muçulmanos a se tornarem pessoas observantes, em vez de pessoas absortas em seus próprios assuntos, a tal ponto que não prestam atenção a mais nada. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 137. E prossigam por toda a terra e observem qual foi o fim daqueles que negarão. Daquele que adota uma atitude observadora, por meio da qual aprende lições da história e das pessoas ao seu redor, compreenderá que a única maneira de obter paz de espírito e sucesso em ambos os mundos é usar corretamente as bênçãos que lhe foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 138. Este Alcorão é uma declaração clara para todas as pessoas e uma orientação e instrução para aqueles conscientes de Alá. Ao contrário de muitas outras religiões e modos de vida, o Islã é uma religião e um modo de vida para todas as pessoas, sem exceção. Isso demonstra a importância da igualdade dentro do Islã. O Islã julga o status das pessoas com base em um único critério: o quanto elas obedecem sinceramente a Alá, o Altíssimo. Isso envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que lhe agradem, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 13. Por certo, o mais nobre dentre vós, aos olhos de Alá, e o mais justo dentre vós. Todos os outros critérios para julgar o status das pessoas não têm valor, como gênero, etnia e classe social, e devem ser ignorados pelos muçulmanos. Caso contrário, isso dará origem ao racismo e à desunião dentro da nação muçulmana. É importante notar que, como a intenção de alguém é ocultada dos outros, eles não podem julgar os outros como superiores a outras pessoas, com base em ações externas, e portanto devem abster-se de fazer afirmações sobre o status de outras pessoas ou de si mesmos, pois Alá, o Exaltado, somente conhece a intenção, a fala e as ações de todas as pessoas. Capítulo 53, An-Najm, versículo 32. Portanto, não vos considereis puros. Ele é o mais conhecedor dos que o temem. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 138. Este Alcorão é uma declaração clara para todas as pessoas.
Além disso, como o Sagrado Alcorão discute a natureza dos humanos, seus ensinamentos se aplicam a todas as pessoas, independentemente de sua localização, gênero, idade, origem social ou época em que vivem. Somente quando a natureza e a essência dos humanos mudarem, o Sagrado Alcorão não mais se aplicará a eles. Mas como isso não é possível, como a natureza dos humanos é atemporal, também o são os ensinamentos do Sagrado Alcorão e, por extensão, as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, os sentimentos de raiva, ganância, ódio, amor e inveja são atemporais, pois têm sido experimentados pelos humanos desde o início dos tempos e continuarão a ser experimentados pelos humanos até o fim dos tempos. Essa capacidade de discutir a natureza atemporal das pessoas é em si um milagre do Sagrado Alcorão que nenhuma outra religião ou modo de vida pode igualar. Mas assim como um mapa rodoviário só leva a pessoa ao seu destino desejado, o Alcorão Sagrado só pode guiar aqueles que o seguem na prática. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 138. E uma orientação e instrução. Portanto, recitar o Alcorão Sagrado em uma língua que não se compreende não levará à orientação correta. É preciso esforçar-se sinceramente para compreender e implementar seus ensinamentos, a fim de receber a orientação correta, a fim de alcançar paz de espírito em todas as situações, utilizando corretamente as bênçãos que lhe foram concedidas. Mas, como indica o versículo 138, somente aqueles que temem a Alá, o Altíssimo, e as consequências de desobedecer-lo, implementarão na prática os ensinamentos do Islã. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 138. E uma orientação e instrução para aqueles conscientes de Alá. Pode-se adotar o temor a Alá, o Exaltado, e o medo das consequências de suas ações, por meio do estudo das provas e evidências claras encontradas nos ensinamentos islâmicos, que discutem o resultado daqueles que o obedecem e daqueles que não o obedecem. Além disso, esse estudo fortalecerá a fé na unicidade de Alá, o Exaltado, em seu controle completo sobre o universo e na inevitabilidade da responsabilidade no dia do juízo. E como discutido anteriormente, isso também é alcançado quando se observa as escolhas de vida dos outros e se elas os levam ou não à paz de espírito neste mundo. Quando se observa outros fazendo mau uso das bênçãos que lhes foram concedidas, percebe-se claramente como isso os leva a um estado mental e físico desequilibrado e como isso os faz perder tudo e todos em suas vidas. Como resultado, essas pessoas sofrem de transtornos mentais, como depressão, dependência química e tendências suicidas, mesmo que desfrutem de luxos mundanos. Por outro lado, quando se observa aqueles que usam corretamente as bênçãos que lhes foram concedidas, percebe-se como isso os conduz a um estado mental e físico equilibrado, levando-os a colocar corretamente tudo e todos na vida, enquanto se preparam adequadamente para sua responsabilidade no dia do juízo. Mas aquele que falha em fortalecer sua consciência de Alá, o Exaltado, e em enfrentar as consequências de suas ações, não implementará os ensinamentos islâmicos, e em vez disso, fará mau uso das bênçãos que lhes foram concedidas, mesmo que afirme verbalmente crer em Alá, o Exaltado. Como resultado, não obterá paz de espírito, nem ganhará superioridade no mundo contra os inimigos do Islã. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 139. Portanto, não se enfraqueçam, nem se entristeçam, e voces serão superiores se forem verdadeiros crentes. A condição para obter superioridade e sucesso em ambos os mundos é adotar a crença verdadeira. Como discutido anteriormente, isso envolve usar as bênçãos que nos foram concedidas corretamente, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e portanto, vai muito além da simples declaração verbal de fé no Islã. Se os muçulmanos não têm superioridade hoje, isso significa que não são verdadeiros crentes.
Portanto, cada muçulmano deve avaliar se está ou não apoiando sua declaração verbal de fé no Islã com ações, e, se necessário, corrigir seu comportamento se desejar paz de espírito e superioridade em ambos os mundos. Alá, o Exaltado, então conforta e tranquiliza os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, após sua aparente derrota na Batalha de Uhud. Capítulo 3, Ali Imran, versículos 139 a 140. Por tanto, não se enfraqueçam, nem se aflijam, e voces seraos superiores se forem verdadeiros crentes. Se uma ferida os atingir, uma ferida semelhante já atingiu os opositores. Quando a batalha de Uhud começou, os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, rapidamente derrotaram o exército não muçulmano, o que os obrigou a recuar. Mas alguns dos arqueiros, a quem o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ordenou que permanecessem em uma pequena montanha, Jabal al-Ruma, que fica em frente ao Monte Uhud, independentemente do resultado da batalha, acreditavam que a batalha havia terminado e que a ordem não se aplicava mais. Quando desceram o Jabal al-Ruma para coletar os despojos de guerra, a retaguarda do exército muçulmano foi exposta. O exército não muçulmano então se uniu e atacou os muçulmanos de ambos os lados. Isso levou ao martírio de muitos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, volume 3, páginas 29 e 30, do Imã Ibn Kathir. Conforme indicado pelos principais versículos em discussão e pelos eventos da Batalha de Uhud, a verdadeira crença em Alá, o Exaltado, exige que se permaneça firme em sua obediência em todos os momentos. Isso envolve usar as bênçãos que se receberam corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Qualquer desvio disso impedirá que se alcance paz de espírito e superioridade. Alá, o Exaltado, confortou os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, após sua aparente derrota na Batalha de Uhud, lembrando-os de como ele lhes concedeu a vitória na Batalha de Badr, quando permaneceram firmes em sua obediência. Isso indica a importância de sempre se lembrar das inúmeras bênçãos de Alá, o Exaltado, que uma pessoa possui, especialmente em tempos de dificuldade. Esta é uma excelente maneira de permanecer paciente, pois encoraja a pessoa a observar sua situação de forma positiva. Ou seja, deve-se observar as inúmeras bênçãos mundanas que ainda se possui, em vez de se concentrar nas bênçãos mundanas que se perderam. Isso os encorajará a adotar paciência e gratidão. A gratidão na intenção envolve agir apenas para agradar a Alá, o Exaltado. A gratidão na fala envolve falar o que é bom ou permanecer em silêncio. E a gratidão nas ações envolve usar as bênçãos que se receberam de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Além disso, a paciência envolve evitar reclamar com a própria fala ou ações e permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, acreditando que ele só escolhe o que é melhor para eles, mesmo que isso não seja óbvio para eles. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você, e talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Portanto, quem age corretamente em todas as situações terá o apoio e a misericórdia constantes de Alá, o Altíssimo, o que, por sua vez, conduz à paz de espírito em ambos os mundos. Este é o conselho de um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500. Alá, o Altíssimo, então declara uma realidade importante que faz parte do teste da vida neste mundo. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 140. En estes dias de condições variadas, nos alternamos entre as pessoas para que Alá possa tornar evidentes aqueles que creem. Um aspecto do teste da vida neste mundo é se alguém concretiza ou não sua declaração verbal de fé, tanto em tempos de facilidade quanto de dificuldade.
Em tempos de facilidade, deve-se demonstrar gratidão, e em tempos de dificuldade, deve-se demonstrar paciência. Aqueles que permanecem firmes na obediência a Alá, o Exaltado, em diferentes situações, provam sua fé em Alá, o Exaltado. Já aqueles que abandonam a obediência a Alá, o Exaltado, sempre que seus desejos são contrariados, demonstram que adoram apenas a si mesmos, mesmo que afirmem o contrário. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 43. Você viu aquele que toma como Deus o seu próprio desejo. E capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre os humanos há aquele que adora a Deus com impaciência. Se for tocado pelo bem, ele se sentirá confortado por ele. Mas se for atingido pela provação, voltará o rosto. Perdeu este mundo e outro. Eis a perda manifesta. Sempre que essa pessoa enfrenta momentos de facilidade, em vez de demonstrar gratidão a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, ela as utiliza de forma inadequada. E sempre que enfrenta momentos de dificuldade, em vez de adotar a paciência, reclama verbal e fisicamente de Alá, o Exaltado, e se recusa a obedecê-lo. Este é o hipócrita que Alá, o Exaltado, expõe ao variar as situações que enfrenta. Portanto, deve-se evitar esse comportamento, e em vez disso permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, em todas as situações. Em tempos de facilidade, deve-se demonstrar gratidão usando as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. E em tempos de dificuldade, deve-se permanecer paciente, evitando reclamar por meio de palavras e ações, e em vez disso, continuar obedecendo a Alá, o Exaltado, sabendo que ele só escolhe o que é melhor para ela, mesmo que isso não seja óbvio para ela. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você. E talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Em casos de conflito, Alá, o Exaltado, escolhe certas pessoas para honrar com o martírio, para que se tornem modelos a serem seguidos por outros, o que envolve o empenho na obediência a Alá, o Exaltado, mesmo ao custo da própria vida. E ao mesmo tempo, ele expõe os malfeitores que matam aqueles que obedecem a Alá, o Exaltado, garantindo assim sua punição em ambos os mundos. Capítulo 3 Al-In'an, versículo 140. Nos alternamos entre as pessoas para que Alá possa evidenciar aqueles que criem e possa tomar para si dentre voces mártires, e Alá não gosta dos malfeitores. Além disso, os malfeitores mencionados neste versículo também incluem aqueles que deixam de concretizar sua declaração verbal de crença no Islã sempre que seus desejos são contrariados. Os malfeitores também poderiam estar se referindo aos hipócritas, que desistiram de lutar na batalha de Uhud. Quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, partiu de Medina para confrontar o inimigo em Uhud, inicialmente o líder dos hipócritas, Abdullah bin Ubai, concordou em participar da batalha com seu povo. Ao se aproximarem de Uhud, Abdullah bin Ubai recuou com seus 300 homens, e o exército muçulmano ficou com 700 homens, contra um exército não muçulmano de 3.000. Ele usou o fato de o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não ter seguido sua sugestão de lutar dentro de Medina, como uma desculpa para recuar com seus comparsas. Uma desculpa esfarrapada para alguém que afirmava ser muçulmano, alguém que deve obedecer ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em todos os momentos. Além disso, se ele se opusesse ao plano, poderia ter permanecido em Medina, mas em vez disso, optou por acompanhar o exército até Uhud, e enquanto o inimigo podia observá-los, abandonou o exército muçulmano para enfraquecer a determinação dos muçulmanos e fortalecer a do exército não muçulmano. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, volume 3, páginas 16-17, do Imã Ibn Kathir, e em O Néctar Selado, do Imã Safi Ur Rahman, páginas 250 a 251.
Um aspecto da hipocrisia é quando alguém demonstra verbalmente apoio aos outros e seus bons projetos, como construir uma mesquita, mas quando chega a hora de participar do projeto, como doar riquezas, eles parecem desaparecer. Da mesma forma, quando as pessoas estão passando por momentos bons, elas as apoiam verbalmente, lembrando-as de sua lealdade. Mas no momento em que as pessoas enfrentam dificuldades, esses hipócritas não oferecem apoio emocional ou físico. Em vez disso, criticam-nas. Essa era a atitude dos hipócritas na época do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 62. Então, como será quando o desastre os atingir por causa do que suas mãos fizeram? Então eles virem a ti jurando por Deus. Não pretendíamos nada além de boa conduta e acomodação. Portanto, é vital que os muçulmanos apoiem sua declaração verbal de fé cumprindo os direitos de Alá, o Altíssimo, e do povo. Quem não fizer isso descobrirá que sua declaração verbal de fé tem muito pouco valor aos olhos de Alá, o Altíssimo. Isso porque a fé é como uma planta que precisa ser nutrida com atos de obediência para florescer. Assim como uma planta que não obtém nutrição, como a luz solar, não florescerá e pode até morrer, a fé de uma pessoa que não a nutre com atos de obediência não florescerá e corre sério risco de morrer. Esta é a maior perda. Capítulo 61, Asaf, versículos 2 a 3. Ou vos que credes, porque diceis o que não faceis. É profundamente odioso aos olhos de Alá, diserdes o que não faceis. Alá, o Altíssimo, também purifica espiritualmente os muçulmanos em meio às dificuldades. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 141. E que Alá purifique os crentes através das provações. Essa purificação espiritual inclui a eliminação de seus pecados menores por meio das dificuldades que enfrentam. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado no Adab al-Mufrad, número 492, do Imam Bukhari, que um muçulmano não enfrenta nenhum tipo de dificuldade física, independentemente de seu tamanho, como uma picada de espinho, ou qualquer dificuldade emocional como estresse, exceto que Alá, o Exaltado, apaga seus pecados por causa disso. Mas para receber essa recompensa, é preciso demonstrar paciência desde o início da dificuldade até o fim da vida. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 1870. Aceitar o destino com o passar do tempo não é paciência, é apenas aceitação, que até mesmo a pessoa mais impaciente experimenta. Permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, desde o início da dificuldade até a morte, é a paciência esperada, se alguém deseja ganhar recompensa em ambos os mundos. É preciso sempre lembrar que enfrentar dificuldades que apagam seus pecados menores é muito melhor do que enfrentar sua responsabilidade no dia do juízo com seus pecados menores. Se alguém adicionar arrependimento sincero às suas dificuldades, então apagará seus pecados menores e maiores. O arrependimento sincero envolve sentir-se culpado, buscar o perdão de Alá, do Altíssimo, e de qualquer um que tenha sido injustiçado, desde que isso não leve a mais problemas. Deve-se prometer sinceramente, evitar cometer o mesmo pecado ou pecado semelhante novamente, e compensar quaisquer direitos que tenha sido violados em relação a Alá, ao Altíssimo e às pessoas. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 141. E que Alá purifique os crentes através de provações, e destrua os descrentes. Mas, como indicado por este versículo, aquele que não observa essa sabedoria por trás do enfrentamento das dificuldades, se comportará como alguém que não acredita em recompensa por enfrentá-las, e como resultado, demonstrará impaciência ao desobedecer a Alá, o Exaltado.
Sua impaciência os encorajará a abusar das bênçãos que lhes foram concedidas e, como resultado, os impedirá de alcançar um estado mental e físico equilibrado, fará com que percam tudo e todos em suas vidas e os impedirá de se prepararem adequadamente para sua prestação de contas no dia do juízo. Portanto, sua impaciência os levará ao estresse, às dificuldades e aos problemas em ambos os mundos. Alá, o Exaltado, então lembra aos muçulmanos que conquistar o paraíso exige obediência e luta genuínas. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 142. ¿O pensáis que entraréis no paraíso en cuanto Alá ainda não tiver tornado evidentes aqueles dentre vos que lutam por sua causa e aqueles que sao firmes? Assim como uma pessoa não pode alcançar sucesso mundano como se tornar médico, também não pode obter paz de espírito neste mundo ou o paraíso no outro, sem luta e sacrifício genuínos. Essa luta e sacrifício envolvem controlar os próprios desejos para que permaneçam firmes na obediência a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Portanto, obterá paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, de acordo com seus esforços. Se dedicarem esforços mínimos à obediência a Alá, o Exaltado, não devem esperar muito em troca. Capítulo 47, Mohammed, versículo 7. O vos que credes, se apoiardes a Alá, ele vos apoiará e firmará os vossos pés. Capítulo 3, Ali Imran, versículos 140 a 142. Se uma ferida vos atingir, já tinha o povo opositor uma ferida semelhante. En estes días de condições variadas, alternamos entre os povos para que Alá manifeste aqueles que crime, posa tomar para sí dentre vos mártires e Alá não gosta dos injustos. E para que Alá purifique os crentes a través de probasoes, e destrua os descrentes. Ou pensáis que entrareis no paraíso enquanto Alá ainda não manifestou aqueles dentre vos que lutam por sua causa e manifestou aqueles que são perseverantes. Durante a batalha de Uhud, quando alguns dos arqueiros muçulmanos desceram de suas posições, mesmo tendo recebido ordens para não fazê-lo, a retaguarda do exército muçulmano ficou exposta. O exército não muçulmano então se uniu e atacou os muçulmanos de ambos os lados. Isso levou ao martírio de muitos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, e seus corpos foram mutilados pelos não muçulmanos. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, do Imam Ibn Kathir, volume 3, páginas 29 e 30. É evidente que a principal razão pela qual os muçulmanos sofreram tantas perdas foi o erro de julgamento dos arqueiros. Eles desobedeceram involuntariamente ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois acreditavam que a guerra havia terminado e que seu comando não se aplicava mais. Este evento indica que, enquanto um muçulmano obedecer sinceramente ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ele terá sucesso, mas se o desobedecer, esse apoio será retirado. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 80. Quem obedece ao mensageiro, verdadeiramente obedece a Alá. E capítulo 3, Ali Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele. Es amardes a Alá, então seguime, assim Alá vos amará e perdoará os vossos pecados. E Alá é perdoador e misericordioso. E capítulo 24, An-Nua, versículo 63. Não façam a sua convocação do mensageiro entre voces como a convocação de de voces para outro. Alá jacoñes aqueles dentre voces que se desvían ocultados por outros. Por tanto que se acautelem aqueles que discordam de sua profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que não ele hache sobrevenha o desastre ou doloroso castigo. Além disso, é costume que os santos profetas, que a paz esteja com eles, às vezes obtenham vantagem sobre seus inimigos, e em outras ocasiões, seus inimigos obtenham vantagem, embora a vitória final seja sempre a favor dos santos profetas, que a paz esteja com eles.
A razão para essa alternância de circunstâncias é separar os verdadeiros crentes dos hipócritas e oportunistas, que sempre se juntam ao grupo bem-sucedido para colher benefícios mundanos. Se os santos profetas, que a paz esteja com eles, sempre vencessem, então os hipócritas e oportunistas se tornariam inextinguíveis dos crentes sinceros. Se os santos profetas, que a paz esteja com eles, sempre perdessem, isso atrapalharia sua missão. Outra razão para essa alternância de vitória e derrota é ensinar os crentes a adotar paciência e gratidão. Se perdessem o tempo todo, poderiam se tornar pacientes, mas teriam dificuldade em ser gratos. Se ganhassem o tempo todo, poderiam adotar gratidão, mas teriam dificuldade em adotar a verdadeira paciência. A alternância de situações permite que adotem paciência e gratidão, duas metades vitais para obter sucesso em ambos os mundos. A gratidão na intenção envolve apenas agir para agradar a Alá, o Exaltado. A gratidão na fala envolve falar o que é bom ou permanecer em silêncio. E a gratidão nas ações envolve usar as bênçãos que nos foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Além disso, a paciência envolve evitar reclamar com a fala ou ações e permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, acreditando que ele só escolhe o que é melhor para eles, mesmo que isso não seja óbvio para eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você, e talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 143. E você certamente deseja a morte, isto é o martírio antes de encontrá-la. E você agora a viu, diante de você enquanto estava observando. Quando o exército não muçulmano chegou perto de Uhud, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, teve um sonho que sugeria que o exército muçulmano deveria permanecer em Medina e confrontar o inimigo dentro da cidade. O líder dos hipócritas, Abdullah bin Ubay, concordou com o plano, pois não desejava confrontar o exército. Mas os jovens companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, que não haviam testemunhado a batalha de Badr, continuaram insistindo para que ele marchasse em direção ao exército não muçulmano em Uhud, com o que ele finalmente concordou. Depois que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, vestiu sua armadura de batalha, os jovens companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, perceberam seu erro e aconselharam o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a retornar à sua sugestão inicial de confrontar o exército não muçulmano dentro de Medina. Mas o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, respondeu que não era apropriado para um santo profeta, que a paz esteja com eles, tirar sua armadura de batalha sem confrontar os inimigos de Alá, o Exaltado. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, do Imam Ibn Kathir, volume 3, página 14. O versículo principal alerta contra desejar dificuldades, por amor à obtenção das inúmeras recompensas associadas a elas, pois pode não se manter firme diante das dificuldades. Em vez disso, deve-se seguir o conselho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, suplicando e desejando sempre facilidade e segurança. Porém, se enfrentarem dificuldades, devem permanecer firmes na obediência a Alá, o Exaltado. Este conselho foi encontrado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 2966. Além disso, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não mudou sua decisão antes da batalha de Uhud, embora seu sonho indicasse que permanecer em Medina era preferível, pois ele queria dar um bom exemplo a todos os líderes até o fim dos tempos. Um bom líder não se comporta de maneira insegura, mudando suas ordens sem uma razão válida, como obter novas informações sobre o inimigo. Comportar-se dessa maneira só faria com que os soldados perdessem a confiança em seu líder, o que é extremamente perigoso em tempos de guerra.
Portanto, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, permaneceu firme em sua ordem de marchar para o Uhud. De modo geral, deve-se adotar uma atitude firme na vida, permanecendo firme em suas decisões mundanas e religiosas legítimas e mudando de rumo apenas com base em evidências e conhecimento. Aquele que adota uma atitude insegura nunca se comprometerá totalmente com qualquer decisão que tomar, perdendo assim alguns dos benefícios que poderia ter obtido se estivesse totalmente comprometido e dedicado à sua decisão. Além disso, essa pessoa olhará constantemente para trás, mesmo que não possa mudar a história, o que a impedirá de olhar para frente e se beneficiar de suas oportunidades e situação atual. O versículo a seguir está conectado a dois eventos famosos da história islâmica. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 144. Maomé não é mais que um mensageiro. Outros mensageiros já se foram antes dele. Então, se ele morres ou fosse morto, voces voltariam atrás. E quem voltar atrás já me prejudicará a Alá, mas Alá recompensará os gratos. Quando alguns arqueiros muçulmanos abandonaram suas posições durante a Batalha de Uhud, o exército não muçulmano se uniu e atacou os muçulmanos de ambos os lados. A confusão e o caos aumentaram quando vozes foram ouvidas alegando que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, havia sido martirizado. Isso fez com que alguns dos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, perdessem a esperança, pois sua força e inspiração supostamente haviam sido martirizadas. Mas um companheiro, Anas bin Nader, que Alá esteja satisfeito com ele, declarou que mesmo que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tivesse sido martirizado, Alá, o exaltado, é eterno e não pode morrer. Eles deveriam, portanto, continuar lutando por aquilo que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, representava. Anas bin Nader, que Alá esteja satisfeito com ele, continuou lutando até ser martirizado. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, volume 3, páginas 29 a 31, do Imam Ibn Kathir. Da mesma forma, Ali ibn Abu Talib, que Alá esteja satisfeito com ele, acreditava que não havia razão para viver sem o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Então quebrou a bainha de sua espada e continuou lutando até ver o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ele continuou a protegê-lo até que eles recuassem. Isso foi discutido em Imam Mohammed as-Salahab, Ali ibn Abi Talib, volume 1, páginas 163 a 164. Embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não esteja fisicamente entre os muçulmanos hoje, eles devem continuar a lutar por aquilo que ele representou, tornando-se os verdadeiros embaixadores do Islã. A melhor maneira de alcançar isso é aprendendo e agindo de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que se adote e mostre o verdadeiro caráter islâmico ao mundo exterior. Isso encorajará outros muçulmanos e não muçulmanos a aprender sobre o Islã ao observarem o bom comportamento dos muçulmanos e a paz de espírito que lhes foi concedida. Mas se alguém não aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos, adotará características negativas, como inveja, orgulho e ganância. Seu mau caráter desencorajará outros muçulmanos e não muçulmanos do Islã. Como representar corretamente o Islã é um dever de todos os muçulmanos, todos serão responsabilizados em ambos os mundos. Por fim, cumprir o dever de embaixador do Islã garantirá a união com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, na outra vida. Por outro lado, aquele que persiste na desobediência a Alá, o exaltado, fazendo mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas, não se unirá ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois não o seguiu na prática neste mundo. É senso comum entender que, se alguém seguir um caminho diferente do outro, ambos não se unirão ao final de suas jornadas.
É preciso ter em mente que mesmo as nações anteriores alegam amar e respeitar seus santos profetas, que a paz esteja com eles. Ainda assim não se unirão a eles na outra vida, pois não os seguiram na prática neste mundo. O segundo evento ao qual o versículo 144 está conectado é quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, faleceu. Após o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, faleceu, o povo de Medina caiu em grande ansiedade e confusão. Devido à sua intensa tristeza, cada pessoa reagiu de forma diferente à morte do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Umar ibn Khattab, que Alá esteja satisfeito com ele, inicialmente se recusou a acreditar e afirmou que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tinha ido visitar Alá, o Exaltado, e retornaria, assim como o santo profeta Musa, que a paz esteja com ele, tinha um encontro com Alá, o Exaltado, e como resultado, deixou seu povo por 40 dias. Quando Abu Bakr Siddiq, que Alá esteja satisfeito com ele, chegou, dirigiu-se ao povo na mesquita do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ele recitou o capítulo 3 de Ali Imran, versículo 144. Maomé não é mais que mensageiro. Outros mensageiros já se foram antes dele. Então, se ele morres ou fosse morto, voces voltariam atrás. E quem voltar atrás já me prejudicará a Alá, mas Alá recompensará os gratos. E então disse o seguinte: Alá, o Exaltado, deu vida ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e o manteve vivo até que ele tivesse estabelecido a religião de Alá, o Exaltado, tornado claras as ordens de Alá, o Exaltado, transmitido sua mensagem e lutado em sua causa. Depois disso, Alá, o Exaltado, o levou para si e os deixou no caminho. E ninguém perecerá, exceto após sinais claros e dor. Aqueles cujo Senhor é Alá, o Exaltado, devem saber que Alá, o Exaltado, está vivo e nunca morrerá. E aqueles que adoram o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, devem saber que ele morreu. Temam a Alá, o Exaltado, pessoas. Apeguem-se à sua religião e confiem em seu Senhor. A religião de Alá, o Exaltado, está estabelecida. A palavra de Alá, o Exaltado, é completa. Alá, o Exaltado, ajudará aqueles que o apoiam e que reverenciam sua religião. O livro de Alá, o Exaltado, está entre nós. É tanto luz e cura. Por meio dela, Alá, o Exaltado, guiou o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Nela se declara o que Alá, o Exaltado, considera lícito e o que é ilícito. Não nos importaremos com quem, dentre a criação, descer sobre nós, para nos atacar. Lutaremos vigorosamente contra aqueles que se opõem a nós, assim como lutamos ao lado do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, volume 4, páginas 348 a 349, do Imã Ibn Kathir. Depois que Abu Bakr, que Alá esteja satisfeito com ele, se dirigiu ao povo, todos aceitaram a verdade. Umar, que Alá esteja satisfeito com ele, sentiu-se tonto e caiu no chão, aceitando finalmente que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, havia de fato morrido. Isso foi discutido em A Vida do Profeta, do Imã Ibn Kathir, volume 4, páginas 348 a 349, e em A Vida e os Tempos, do Imã Mohammed as-Salahab, Umar ibn al-Khattab, volume 1, páginas 139 a 141. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 144. E aquele que recua já me prejudicará a Alá, mas Alá recompensará os gratos. Abu Bakr, que Alá esteja satisfeito com ele, explicou o versículo 144, lembrando ao povo que sua declaração de obediência sincera a Alá, o Exaltado, é contínua e só termina com a própria morte. Um muçulmano deve sempre se lembrar de que, ao aceitar e concretizar sua fé no Islã, está apenas fazendo um favor a si mesmo. Não está fazendo um favor a Alá, o Exaltado,
pois seu status infinito não muda independentemente de as pessoas o aceitarem ou rejeitarem. Um muçulmano só se beneficia, pois aceitar e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos o leva à paz de espírito. Isso é alcançado através do uso correto das bênçãos que lhe foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Isso leva a um estado mental e físico equilibrado e o faz colocar corretamente tudo e todos em sua vida, enquanto se prepara adequadamente para sua prestação de contas no dia do juízo. Como indicado no versículo 144, é assim que se demonstra gratidão a Alá, o Exaltado, e por meio dela, obtém-se paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, certamente o faremos viver uma vida virtuosa, e lhe ache daremos a recompensa, na outra vida conforme o melhor das suas práticas. E capítulo 3, Ali-Imran, versículo 144. E aquele que recua jamais prejudicará a Alá, mas Alá recompensará os gratos. Por outro lado, quem não aceita ou concretiza sua fé no Islã, fará mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas. Isso o impedirá de alcançar um estado mental e físico equilibrado, fará com que perca tudo e todos em sua vida e o impedirá de se preparar adequadamente para sua responsabilidade no dia do juízo final. Isso o impedirá de alcançar a paz de espírito. Portanto, a pessoa deve aceitar e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos para seu próprio bem, mesmo que isso contradiga seus desejos. Deve se comportar como um paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, sabendo que é o melhor para si, mesmo que lhe sejam prescritos medicamentos amargos e uma dieta rigorosa. Da mesma forma que esse paciente sábio alcançará boa saúde mental e física, o mesmo acontecerá com a pessoa que aceita e age de acordo com os ensinamentos islâmicos. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 144. E aquele que recua jamais prejudicará a Alá, mas Alá recompensará os gratos. Como discutido anteriormente, a gratidão na intenção envolve apenas agir para agradar a Alá, o Altíssimo. A gratidão na fala envolve falar o que é bom ou permanecer em silêncio. E a gratidão nas ações envolve usar as bênçãos que nos foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Altíssimo, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Aquele que abrange todos os aspectos da gratidão, terá um aumento em recompensas, bênçãos e paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 14, Ibrahim, versículo 7. Se fores grato, certamente te aumentarei em favor. Alá, o Exaltado, então encorajou os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, a lutarem contra seus inimigos em nome da proteção do Islã, lembrando-os da inevitabilidade da morte e de como ela não pode ser mudada ou evitada pelo comportamento de alguém. Portanto, não faz sentido evitar a obediência a Alá, o Exaltado, pois isso não aumentará a vida de alguém, nem a provisão que ele receberá neste mundo. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 145. E não é possível que alguém morra, exceto como permissão de Alá por um decreto determinado. De modo geral, como a hora da morte é desconhecida e fixa, é preciso aproveitar o tempo que nos foi concedido antes que eles se esgotem. Capítulo 63 Al-Munafiqun, versículos 10-11. E despendei, na causa de Alá, do que vos agraciamos, antes que a morte se aproxime de um de vós e le diga: Meu Senhor, se ao menos me detivesses por um breve período para que eu fices caridade e fosse um dos virtuosos. Mas Alá já me deterá uma alma quando chegar a sua hora. E Alá está ciente de tudo o que faceis. O maior perdedor é aquele que faz mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas e, como resultado, não alcança um estado mental e físico equilibrado, desvia tudo e todos de sua vida e não se prepara adequadamente para sua responsabilidade no dia do juízo, mesmo que possua luxos mundanos.
Esse resultado é óbvio quando se observa os ricos e famosos que fazem mau uso das bênçãos que lhes foram concedidas e como resultado, experimentam sérios problemas mentais, como depressão, dependência química e tendências suicidas. 18 Al-Kahf, versículos 103 a 104. Dice, debemos nos crentes informalos sobre os maiores perdedores quanto a suas ações. Sao aqueles cujo esforço é perdido na vida mundana, enquanto pensam que está o se saindo bem no trabalho. Por outro lado, aquele que obedece sinceramente a Alá, o Altíssimo, usando corretamente as bênçãos que lhe foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, obterá a maior recompensa possível neste mundo, paz de espírito. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 145. E a quem quer que deseje a recompensa deste mundo, nos a daremos. Aquele que obedece a Alá, o Altíssimo, garantirá um estado mental e físico equilibrado e posicionará corretamente tudo e todos em sua vida, enquanto se prepara adequadamente para sua prestação de contas no dia do juízo. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 145. E a quem desejar a recompensa da outra vida, nos a daremos. E recompensaremos os gratos. Para auxiliar alguém nesse importante objetivo, deve-se esforçar para alcançar uma fé forte. É vital obter uma fé forte, pois ela garante que se permaneça firme na obediência a Alá, o Exaltado, em todas as situações, sejam elas fáceis ou difíceis. Uma fé forte é obtida quando se aprende e se age, com base nas provas e evidências claras encontradas no Alcorão Sagrado e nas tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que explicam como obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, leva a paz de espírito em ambos os mundos. Por outro lado, aquele que permanece ignorante dos ensinamentos islâmicos obterá uma fé fraca. Essa pessoa desobedecerá facilmente a Alá, o Exaltado, sempre que seus desejos forem contrariados, pois não observa como abandonar seus desejos, e em vez disso, obedecer a Alá, o Exaltado, leva a paz de espírito em ambos os mundos. Portanto, deve-se obter a certeza da fé por meio do aprendizado e da prática do conhecimento islâmico, para que se permaneça firme na obediência a Alá, o Exaltado, em todos os momentos. Isso envolve usar corretamente as bênçãos que nos foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Isso garantirá que obtenhamos paz de espírito em ambos os mundos, por meio da obtenção de um estado mental e físico equilibrado e do posicionamento correto de todos e de tudo em nossas vidas. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 145. E a quem desejar a recompensa deste mundo, nos a daremos. E a quem desejar a recompensa da outra vida, nos a daremos. E recompensaremos os gratos. Não se deve cair na ilusão de que obter bênçãos mundanas, como riqueza e status social, seja um sinal de amor divino. Alá, o Altíssimo, concede coisas mundanas a todos como um teste. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Aquele que criou a morte e a vida para vos testar. Quanto a qual de vos é melhor e ameaçao? O teste da vida envolve se alguém usará ou não as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Como discutido anteriormente, aquele que faz mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas pode obter coisas mundanas, como riquezas, mas não obterá nada de útil com seu esforço, como misericórdia e paz de espírito. Capítulo 23 Al-Mumainun, versículos 55-56. Será que eles pensam que o que LHs concedemos é riquezas e fillos? E porque LHs apresamos o bem? E eles não percebem. Por outro lado, aquele que se esforça para passar no teste da vida, demonstrando gratidão a Alá, o Altíssimo, e usando corretamente as bênçãos que ele lhe concedeu, obterá misericórdia, bênçãos e paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 145. E a quem desejar a recompensa deste mundo, nos a daremos. E a quem desejar a recompensa da outra vida, nos a daremos. E recompensaremos os gratos.
Além disso, faz parte da infinita misericórdia de Alá, o Exaltado, que Ele tenha colocado a paz de espírito em ambos os mundos, em uma única coisa: usar corretamente as bênçãos que nos foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Ele poderia ter colocado a obtenção da paz de espírito neste mundo em um código de conduta diferente daquele para alcançar a paz de espírito no além. Isso teria forçado a pessoa a escolher entre a paz de espírito neste mundo ou a paz de espírito no além. Ou seja, ela não seria capaz de alcançar a paz de espírito em ambos os mundos. Ela seria forçada a sacrificar a paz de espírito em uma morada, em nome da obtenção da paz de espírito na outra morada. Portanto, uma pessoa não deve ser enganada acreditando que alcançar a paz de espírito no além significa sacrificar a paz de espírito neste mundo. Se uma pessoa não compreender esta verdade, ela facilmente ignorará a preparação para o além, por medo de não alcançar a paz de espírito neste mundo. Como resultado, ela não alcançará a paz de espírito neste mundo ou no próximo, pois fará mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas. É preciso evitar essa armadilha do diabo e, em vez disso, entender que a paz de espírito em ambos os mundos reside em uma coisa: obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que nos foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 145. E a quem desejar a recompensa deste mundo, nos a daremos. E a quem desejar a recompensa da outra vida, nos a daremos. E recompensaremos os gratos. Este versículo também indica que, como Alá, o Exaltado, controla tanto as bênçãos deste mundo, quanto as do outro, ninguém ganhará nada de bom neste mundo ou no outro, por meio de sua desobediência. Aquele que sinceramente obedece a Alá, o Exaltado, usando corretamente as bênçãos que lhe foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, descobrirá que tudo o que lhe é concedido neste mundo e no próximo se tornará uma fonte de conforto e paz para ele. Enquanto isso, aquele que desobedece a Alá, o Exaltado, fazendo mau uso das bênçãos que ele lhe concedeu, descobrirá que tudo o que possui se torna uma fonte de estresse, problemas e dificuldades para ele em ambos os mundos. Esses dois resultados são inevitáveis, pois Alá, o Exaltado, sozinho controla todas as coisas em ambos os mundos, incluindo os corações espirituais das pessoas, a morada da paz de espírito. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. É ele quem faz alguém rir e chorar. Alá, o Exaltado, novamente confortou e tranquilizou os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, após sua aparente derrota na batalha de Uhud. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 146. E quantos profetas lutarán en batalla e como le lutarán muitos eruditos religiosos. Mas eles nunca perderán a confianza debido ao que os afligian a causa de Alá. Enedemes se enfraquecerán ou se submeterán. E Alá ama aos perseverantes. Como discutido anteriormente, o sinal da verdadeira crença em Alá, o Exaltado, é quando alguém permanece firme em sua obediência em todas as situações, sejam elas de facilidade ou de dificuldade. De fato, os momentos de dificuldade são necessários para diferenciar aqueles que obedecem sinceramente a Alá, o Exaltado, daqueles que não o fazem, pois obedecer a Alá, o Exaltado, em momentos de facilidade, muitas vezes não é tão difícil quanto obedecê-lo em momentos de dificuldade. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículos 2 a 3. Será que o povo pensa que será deixado a dizer, cremos e não será julgado? Mas certamente, probamos os que virán antes deles, e Alá certamente revelará os que são verdadeiros e certamente revelará os mentirosos. Portanto, é preciso permanecer firme na obediência a Alá, o Altíssimo, em todos os momentos, sabendo que Ele eventualmente lhes dará apoio e alívio. Capítulo 65 Talak, versículo 2. E quem teme a Deus, Ele dará uma saída. Mas é importante notar que essa ajuda divina não está de acordo com os desejos das pessoas.
Ela está sempre de acordo com o conhecimento e a sabedoria infinitos de Alá, o Exaltado. Portanto, essa ajuda divina ocorre quando é melhor para as pessoas e da maneira que lhes é melhor, mesmo que isso não seja óbvio para elas. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você, e talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Deve-se, portanto, permanecer firme na obediência a Alá, o Altíssimo, em todos os momentos, sabendo que lhe será concedida paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, de uma forma ou de outra, seja isso óbvio para eles ou não. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, certamente o faremos viver uma vida virtuosa, e lhe ache daremos a recompensa, na outra vida conforme o melhor das suas práticas. E capítulo 3, Al-Imran, versículo 146. E quantos profetas lutarán em batalha e como le lutarán muitos eruditos religiosos. Mas eles nunca perderán a confiança debido ao que os afligian a causa de Alá. Enedeme se enfraquecerán ou se submeterán. E Alá ama os perseverantes. Este versículo também indica um conceito importante que nos ajuda a permanecer pacientes. Quando alguém enfrenta qualquer dificuldade, deve lembrar-se de que muitas outras pessoas antes dele enfrentaram a mesma dificuldade ou dificuldade semelhante. Compreender essa realidade o encorajará a permanecer paciente, pois se lembrará de que ser testado neste mundo é um princípio e uma realidade da vida neste mundo, que todas as pessoas enfrentaram e continuarão a enfrentar até o fim dos tempos. De modo geral, paciência envolve evitar reclamar com a própria fala ou ações e permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, acreditando que Ele só escolhe o que é melhor para eles, mesmo que isso não seja óbvio para eles. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie algo e isso seja bom para você, e talvez você ame algo e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Capítulo 3, Al-Imran, versículo 146. E quantos profetas lutarán em batalha e como le lutarán muitos eruditos religiosos. Este versículo indica que permanecer firme na obediência a Alá, o Exaltado, requer certeza de fé, obtida por meio da aquisição e da prática do conhecimento divino. Como discutido anteriormente, é vital obter uma fé forte, pois ela garante que se permaneça firme na obediência a Alá, o Exaltado, em todas as situações, sejam elas fáceis ou difíceis. Uma fé forte é obtida quando se aprende e se pratica as provas e evidências claras encontradas no Alcorão Sagrado e nas tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que explicam como obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, leva a paz de espírito em ambos os mundos. Por outro lado, aquele que permanece ignorante dos ensinamentos islâmicos obterá uma fé fraca. Essa pessoa desobedecerá facilmente a Alá, o Exaltado, sempre que seus desejos forem contrariados, pois não consegue observar como abandonar seus desejos e, em vez disso, obedecer a Alá, o Exaltado, leva a paz de espírito em ambos os mundos. Portanto, é preciso obter a certeza da fé por meio do aprendizado e da prática do conhecimento islâmico, para que se mantenha firme na obediência a Alá, o Exaltado, em todos os momentos. Isso envolve usar corretamente as bênçãos que nos foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Isso garantirá que obtenham paz de espírito em ambos os mundos, por meio da obtenção de um estado mental e físico equilibrado e do correto posicionamento de todos e de tudo em suas vidas. Capítulo 3, Al-Imran, versículos 146 a 147. Lutarán contra muitos eruditos religiosos. Mas nunca perderán a confiança debido ao que os afligian a causa de Alá. Enedeme se enfraquecerán ou se submeterán. E Alá ama aos perseverantes. E suas palavras não forán senão.
Señor noso, perdoa nosos nosos pecados e os excesos cometidos en nosos negocios, firma os nosos pés e danos a vitória sobre os descrentes. Esses versículos indicam um princípio importante que é frequentemente ignorado pelos muçulmanos. Embora suplicar a Alá, o Exaltado, seja um aspecto importante do Islã, é importante entender que as súplicas só serão verdadeiramente úteis quando se praticam atos de obediência, pois toda súplica no Alcorão Sagrado como esta, e aquelas encontradas nas tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, são acompanhadas por atos de obediência a Alá, o Exaltado. Além disso, toda súplica no Alcorão Sagrado foi realizada por alguém dedicado a atos de obediência. Eles se esforçaram ao longo da vida para usar as bênçãos que lhes foram concedidas, de maneiras que agradassem a Alá, o Exaltado. Isso indica a importância de compreender que as súplicas só são verdadeiramente eficazes quando combinadas com atos de obediência. Infelizmente, muitos muçulmanos adotaram uma atitude preguiçosa, na qual são bons em realizar súplicas, mas não obedecem a Alá, o Exaltado na prática. Isto porque suplicar a Alá, o Exaltado, requer o mínimo de energia, tempo e nenhum outro recurso como riqueza. É claro pelos ensinamentos do Islã e pela vida do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que as súplicas devem ser apoiadas por atos de obediência para serem eficazes. Cada passo na vida do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e na vida de seus companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, mostra claramente como eles obedeceram fisicamente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Eles nunca suplicaram apenas por alívio ou vitória, recusando-se a agir de maneiras que agradassem a Alá, o Exaltado. Um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3499, indica claramente que dois momentos especiais, dentro do dia em que uma súplica é respondida positivamente por Alá, o Exaltado, estão ambos conectados a atos de obediência. A primeira vez é logo após as orações obrigatórias, e a segunda é na última parte da noite, quando se deve realizar a oração noturna voluntária. Além disso, os versículos seguintes mostram claramente que as súplicas devem ser apoiadas por atos de obediência para serem completas e eficazes. Capítulo 35 Fatir, versículo 10. La L sobe a boa palavra, e a obra justa a eleva. E capítulo 2 Al-Baqara, versículo 186. De fato estou perto. Respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Que eles pois me respondam, pela obediencia, e creyame en mim para que sejam corretamente guiados. A falta de compreensão de que as súplicas devem ser apoiadas por atos físicos de obediência a Alá, o Altíssimo, é uma das principais razões pelas quais a condição dos muçulmanos não muda de forma positiva, visto que é preciso mudar a intenção, a fala e as ações para criar uma mudança positiva em suas vidas. Capítulo 13, Ar-Had, versículo 11. De fato, Alá não mudará a condição de povo até que ele mude o que há em si mesmo. Além disso, é preciso usar os recursos disponíveis, como a energia, para criar mudanças positivas em sua vida, e não se pode depender apenas de súplicas. Por exemplo, a pessoa que enfrenta problemas conjugais deve tomar medidas práticas para resolvê-los, juntamente com súplicas a Alá, o Altíssimo, por ajuda. Ela não pode se comportar de forma preguiçosa, evitando tomar medidas práticas para resolver os problemas que enfrenta, confiando apenas em suas súplicas a Alá, o Altíssimo. Como já explicado, essa atitude passiva e incorreta contradiz os ensinamentos do Islã. Conforme indicado no versículo 148, somente quando alguém apoia suas súplicas e declaração verbal de fé em Alá, o Exaltado, por meio de atos físicos de obediência, usando as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, alcançará paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 148. Então,
Alá lhes concedeu a recompensa deste mundo e a boa recompensa do além. E Alá ama os benfeitores. Como indicado neste versículo, a recompensa neste mundo só é boa quando se usa essa recompensa, como a riqueza, da maneira correta, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Quem a usa mal não se beneficiará dela neste mundo nem no próximo, pois se tornará uma fonte de estresse para ambos os mundos. Já a recompensa na outra vida é sempre boa, pois as bênçãos da outra vida não podem ser mal utilizadas por ninguém. Além disso, é importante notar que o amor de Alá, o Exaltado, é concedido àqueles que praticam o bem. Esse bem requer obediência prática a Alá, o Exaltado, através do uso correto das bênçãos que nos foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, e, portanto, vai além de uma declaração verbal de fé em Alá, o Exaltado. Por fim, como o bem mencionado neste versículo não é limitado de forma alguma, a pessoa não tem desculpas para não fazer o bem, pois este não é determinado por quantas bênçãos mundanas ela possui, mas sim por como essas bênçãos são usadas. Portanto, cada pessoa pode obter o amor de Alá, o Exaltado, praticando o bem, independentemente de quantas bênçãos mundanas possua, usando-as corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 3, Ali-Imran, versículo 148. E Alá ama os que fazem o bem. Mais de 500 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.